Olá, sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina Currículo, Planejamento e Avaliação da Aprendizagem Escolar. Nesse segundo módulo, estamos trabalhando a temática Educação, Cultura e Currículo Escolar. E para esse módulo, a gente separou 3 textos, né? O primeiro texto é um capítulo de um livro, ele fala sobre a gestão e articulação da proposta escolar, então ele vai trazer elementos do currículo em ação e a implementação do currículo na escola. Então, é uma discussão feita a partir do olhar da equipe gestora, né? Então, existe um trabalho de campo e uma discussão sobre o currículo. Então, ele vai trazer elementos teóricos e práticos, né, da implementação do currículo. É bem interessante para a gente poder entender o módulo anterior e interligar com o segundo módulo que a gente está. O segundo texto é um artigo intitulado Currículo, Escola, Sociedade e Multiculturalismo. Nele, os autores afirmam que o currículo ele é inseparável da cultura e que, desde as teorias críticas, desde a teoria tradicional, as críticas e as pós-críticas, todas elas sofrem influência da cultura, né? Então, elas refletem o contexto social em que elas estão inseridas e de onde elas emergiram. E também afirma que a elaboração do currículo é um processo social, construtivo e coletivo. Isso fica evidente também no terceiro texto, do Jean-Claude Forquin, né? O texto do Forquin, ele vai aprofundar o conceito de cultura e vai trazer, né, qual a acepção de cultura que a gente vai utilizar daqui para frente para fazer as discussões acerca do currículo. Então, o capítulo selecionado do texto do Forquin, intitulado A Educação e a Questão da Cultura, e vai trazer em 3 subtítulos, né, as reflexões que a gente intenciona fazer aqui, bem como o aprofundamento, né, no conceito de cultura. Então, o primeiro subtítulo é a Educação, Reflexo e Transmissão da Cultura. No segundo subtítulo é intitulado A Especificidade e a Seletividade da Cultura Escolar. E o terceiro, A Escola, Cultura e Modernidade. O Forquin, ele apresenta a relação entre educação e cultura, né, admitindo que a cultura é conteúdo substancial da educação e que a educação não é nada fora da cultura e sem ela. Então, tanto no texto anterior, né, o segundo texto que eu falei para vocês, da Cultura, Escola, Sociedade e Multiculturalismo, né, que admite que a cultura não se separa, que o currículo não se separa da cultura, né? E também o o vídeo anterior que a gente discutiu, né? Que a gente não tem, que a ideologia é inseparável da cultura e que a cultura é permeada no currículo. Então, esses textos e os vídeos vão se encaixando para vocês compreenderem melhor, né, as discussões que a gente propõe aqui. Bom, então, o texto ele vai trazer um conceito que a gente ainda não falou, que é o conceito de transmissão da cultura ou transmissão cultural, que diz respeito ao próprio conteúdo do processo pedagógico, né? E ela está diretamente ligada à identidade do professor. Então, tudo que se é ensinado tem valor, né? E está no eixo central da atividade docente. Então, a atividade do professor é centrada no que ele ensina. Então, faz parte de um projeto, né, docente de comunicação. Então, que vai vir a formar os sujeitos. Então, essa transmissão da cultura, ela está diretamente ligada à atuação docente, né? Quando se questiona a natureza desses conhecimentos ensinados na escola, gera uma inquietação na comunidade docente. O desenvolvimento desse tipo de questionamento pode vir a causar uma crise na educação, assim como aconteceu na década de 60, né? Que permeou pela década de 70 e 80. Então, ali na década de 70, teve a ascensão dos discursos de deslegitimação da educação. Então, foi a crise do currículo, questionamento do currículo tradicional, né? E isso tem influência das teorias das ciências sociais que emergiram nesse período, né? Então, essa crise, ela foi demonstrada pela instabilidade dos cursos escolares, onde era questionado, né, o que era realmente, o que merecia realmente ser ensinado, né, a título de estudos gerais,
o que a gente pode chamar de saberes formadores, que para os gregos seria a paideia, né? Aí nos anos 80, entra em ascensão um discurso de restauração, né? Que vai acabar sufocando ou ignorando todo o instrumentalismo que permeia as instituições. Então, o texto do Forquim traz o termo que reina no sistema educacional, né? Então, nós, né, atualmente, a gente não pode se esquivar de uma reflexão sobre a cultura e os elementos culturais que permeiam o currículo, né? Então, como já dito anteriormente, a educação e a cultura, elas estão intrinsecamente ligadas, né? Por quê? Porque o conhecimento que é transmitido na educação é sempre transmitido de alguém para outro alguém. Então, é um indivíduo tentando formar outro indivíduo através desses conhecimentos, né? Então, independente do que é formado, os conteúdos da educação, sejam conhecimentos, competências, crenças, hábitos, valores, né? Passa pela subjetividade do indivíduo que ensina, né? E ultrapassa o sujeito que está sendo ensinado, instituindo ele, então, como pessoa humana. Então, para o Forquim, todo esse movimento, né, essa experiência, né, que a gente pode chamar de cultura. Então, ele também vai trazer a questão da diferenciação, né, do ser humano dos outros seres vivos, e ele traz a cultura como esse elemento. E a gente vai discutir daqui um pouquinho, tá? Então, trazendo a primeira acepção de cultura, né, das 5 que o texto discute, que é uma acepção tradicional, individual, normativa. O referencial teórico que o Forquim traz é o Henri Marrou, no texto, né? Que é um autor que traz uma afirmação datada de 1948, que fala que a cultura seria considerada o conjunto das disposições, das qualidades, características do espírito cultivado. Isso é, a posse de um amplo leque de conhecimentos e de competências cognitivas gerais, uma capacidade de avaliação inteligente e de julgamento pessoal em matéria intelectual e artística, um senso à profundidade temporal das realizações humanas e do poder de escapar do mero presente. Então, essa acepção que o Moreau traz é uma acepção unilateral de cultura, que não considera haver um homem cultivado, né? É necessário que ele seja reflexo de um mundo, de uma cultura, né, da qual ele está inserido. E não, esse homem cultivado, ele não é um sujeito iluminado que detém toda a cultura para si. Porque a cultura, né, a partir do texto anterior que a gente discutiu, por exemplo, ela é socialmente construída. Então, não tem como um sujeito só deter todos esses conhecimentos para si e ter sido, né, esse homem cultivado que traz tudo isso. Então, ele é reflexo, né, do meio em que ele está inserido, ele herda da sociedade que ele está inserido esses conhecimentos e também dos seus contemporâneos, né, porque a cultura, ela não é construída em um só momento histórico, né? Ela é herdada de outros momentos históricos e de outros povos também. E aí a gente tem uma acepção sociológica, mas que é descritiva e objetiva, né? Que para o Forquim a gente não deve se prender, né, a características descritivas da cultura. Então a gente precisa repensar, né, uma acepção de cultura que engloba maiores aspectos, assim como a gente discutiu no vídeo anterior. Então, essa acepção de cultura, ela afirma que a cultura é considerada como o conjunto dos traços característicos do modo de vida de uma sociedade, de uma comunidade, característicos de um grupo, aí compreendidos os aspectos que podem considerar como os mais cotidianos ou os mais triviais. Então,
Para essa acepção, a gente entende que a educação ela proporciona que um indivíduo ajude outro, né, a adquirir aquelas qualidades que a gente discutiu na acepção anterior do Murrow. Então, as qualidades, as competências, as disposições do sujeito, elas são construídas e elas podem ser construídas por um grupo de sujeitos. Então, nós, enquanto professores, a gente auxilia, né, na construção dessas habilidades nos nossos alunos. Então, alguns aspectos da cultura podem ser ensinados de forma institucionalizada, como a gente faz na escola, né? Então, por exemplo, a gente tem uma disciplina que nas escolas militares tem, por exemplo, né? Que é moral e ética ou moral e cívica. Ou os costumes de uma determinada religião, uma doutrina, como é o exemplo na Igreja Católica, do Catecismo da Igreja Católica, né? Que são formais e institucionalizados. A gente também pode ter outros aspectos da cultura que não vão se institucionalizar, né? Mas que vai perpetuar. Então, a gente ensina de forma indireta, não institucionalizada, mas que são herdadas de uma geração para outra. Aí o texto traz um questionamento, né? O que significa a palavra cultura quando se fala da função da transmissão cultural da educação? E aí o Forquim responde, né, que os conhecimentos característicos, né, de uma comunidade que é perpetuada ao longo de gerações, ele é um patrimônio intelectual, uma herança coletiva, né? E que esses conhecimentos, eles não vão se perder, né? Porque aí ele traz, mas esses conhecimentos não podem desaparecer em algumas nações ou comunidades. Então, o essencial desses conhecimentos vai perpetuar. Então, vai perdurar. A gente pode, no processo de decantação de um conhecimento, né? Que é um termo das ciências sociais, mas que também pode ser um termo científico, né? Quando o conhecimento é dado e interpretado e reinterpretado, né, no decorrer das gerações, a essência daquele conhecimento ele fica. Então, o que é essencial, o que é realmente importante para uma cultura, para um povo, ele vai perdurar, né, segundo Forquim. Então, segundo o texto, né, ele vai trazer esse elemento. Ele também traz que existe, né, uma responsabilidade para a educação em transmitir essa cultura. Então, não só é responsabilidade das instituições religiosas, a instituição familiar, o próprio Estado, a escola também é um espaço, né, que tem a responsabilidade de perpetuar a cultura, de transmitir esses conhecimentos, né, ao longo das gerações. Então, na intenção de levar, né, a experiência humana como herança, né, o que foi vivido, pensado e produzido pelos homens desde o começo dos tempos. E aí, quando a gente fala sobre isso, não é só de um povo. Por exemplo, na primeira aula, a gente comentou que a gente tem uma educação eurocentrada. Então, o povo que a gente estuda não é o nosso povo da América Latina, né? A gente estuda os conhecimentos produzidos e vividos, as experiências, né, dos povos europeus. E não significa que nós não temos nossos próprios conhecimentos, né? Da mesma forma que não significa que os povos africanos não têm os próprios conhecimentos, costumes e cultura deles, né? Mas significa que existe uma cultura hegemônica que tem perpetuado nas nossas gerações, né? No nosso caso, desde a Ratio Studior, que a gente vai estudar no último módulo, né? Que é a educação jesuítica no Brasil, que traz consigo vários elementos e essa questão contextual mesmo da Europa. E antes da gente ter uma educação jesuíta aqui, a educação que chegava no Brasil, ela era europeia, né? E ela era, os livros, eles eram escritos em francês, então quem tinha acesso à educação, o acesso que tinha era esse modelo de educação. Tanto é que no texto anterior, quando a gente fala da cultura popular, né, que é uma cultura
que é desconsiderada, né? Como se não fosse algo positivo. Então, aqui no Brasil, o pessoal que estudava, né? Antes de massificar a educação, estudava uma educação que perpetuava a cultura das classes, da alta cultura, né? Das classes hegemônicas, que é perpetuada em todo o Ocidente, né? A gente não consegue saber se isso chega no Oriente nas mesmas proporções que chega aqui, mas nós não temos acesso aos conhecimentos e à cultura produzida no Oriente, por exemplo, no nosso currículo escolar. Bom, as acepções que o texto traz e que eu gostaria muito que vocês lessem o texto, né, e tivessem a oportunidade de tentar interpretar e a qualquer dúvida tentar entrar em contato comigo, são as acepções tradicionais, a descritiva, né, que falamos, uma acepção patrimonial e identitária, a acepção filosófica e a acepção universalista unitária. Né? Então, elas não são excludentes, elas podem ser discutidas no mesmo momento, assim como elas coexistem no texto do Forquim, né? Então, é importante que a gente entenda as concepções que ele traz e tente se identificar com alguma delas. E, para além delas, também tem as duas acepções que a gente trouxe no vídeo anterior, né? Que são as acepções de Marx e de Gramsci, né? Que foram discutidas no vídeo anterior. Bom, a educação, ela seria basicamente, né, um movimento de introduzir os membros das novas gerações, né, no interior de um mundo que eles não conhecem, que eles vão ficar por um tempo até passar para os seus sucessores, né, como herança. Então, a educação, toda a educação, né, mas em particular a educação de tipo escolar, supõe, na verdade, uma seleção de conteúdos no interior da cultura, a reelaboração desses conteúdos, né, que vão ser transmitidos para as novas gerações, a partir desse construto, né. A educação, ela... Existe uma crítica, né, da Hannah Arendt, que é apresentado no texto do Forquim, que ela tem uma incompatibilidade, né, com a modernidade. Então, ela fala que a educação, ela supõe a autoridade e a tradição, mas nesse mundo que a gente está inserido, né, ele não está mais estruturado pela autoridade e nem contido pela tradição. Então, a intenção educativa, ela está paralisada e neutralizada, né? A gente não sabe como manter, né, essas tradições e perpetuar a herança cultural que a escola se propõe se responsabiliza, né, a fazer. Então, mas a gente tem uma necessidade de continuar transmitindo esses conhecimentos e o que o texto traz enquanto crítica é como que a gente vai fazer isso, né? Porque da forma que está posta, né, de autoridade e tradição, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa repensar um formato, né, de como fazer isso no contexto escolar e na sociedade, de um modo geral. O Forquim também afirma que a cultura é um patrimônio intelectual e espiritual que precisa, né, ser preservado, transmitido, mas que a educação escolar ela não está conseguindo, né, incorporar nos seus programas, né, que seria o currículo, né, esses saberes, competências, formas de expressão, os mitos, os símbolos, né, ela não consegue incorporar no currículo todas as coisas que seriam necessárias, né, de serem ensinadas. Então, a escola ela ensina apenas uma parte bem restrita de tudo que constitui a nossa experiência coletiva, né? Então, ela ensina o que é necessário, o que se entende, né? Uma seleção, como a gente falou lá na questão de poder, quem seleciona. Então, seria uma parte que se considera necessário para a perpetuação, né? E o Fortin também traz o termo que seria a cultura viva de uma comunidade humana. Então, é isso que vai ser transmitido na escola, né? Mas a escola, bem como os outros espaços de transmissão cultural,
não existem de forma uniforme e imutável, né? Então, entre uma sociedade e outra, ou no interior de uma sociedade, a gente tem diferentes formas de transmissão cultural e diferentes culturas a serem transmitidas, né? Então, é um patrimônio simbólico, unitário, é coerente, mas a gente não consegue transmitir a cultura de um modo geral. O que a gente transmite, né, são elementos de cultura, alguma coisa da cultura, né? A gente não consegue transmitir toda a cultura. Fortin também traz o que a gente discutiu no vídeo anterior e na aula 1 também, que é a questão de um ensino baseado em ideologias, né? Então, existem ideologias políticas e pedagógicas que são dominantes, e vai variar o que eu vou ensinar para esse público, né? Quem que é meu público? Então, eu vou formar diferente. Aí o Libânio traz, né, no livro A Escola do Rico e a Escola do Pobre, né? Essa característica, né? Que a gente tem diferentes formações, sim, né? E que o público dos alunos aos quais a educação se dirige vai fazer com que o que será transmitido varie. Então, os critérios da seleção cultural escolar, né, elas vão variar, esses critérios vão variar, e eles também podem se contradizer, né? Então, como a gente já falou, né, a escola, ela ensina uma parte restrita de conteúdos, e esses conteúdos vão variar de acordo com as ideologias políticas pedagógicas dominantes e o público ao qual a gente vai estar ensinando, né? Então, no texto do multiculturalismo, a gente também vai ver esses aspectos, né? Do que é... qual que é a importância de se entender o multiculturalismo no contexto escolar e quais os impactos disso na nossa prática docente. E eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos de cultura apresentados no vídeo. A leitura do texto ela é imprescindível, apesar de a gente ter trazido vários elementos do texto, discutido eles. Isso não dispensa a leitura dos 7 textos é obrigatória, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai discutir sobre planejamento e avaliação e entende-se por completo o módulo que discutia cultura. Então, a gente trouxe vários referenciais teóricos que discutem cultura, a gente trouxe a questão do multiculturalismo, a gente trouxe a inserção do currículo na escola, que vai trazer os elementos culturais, né, que permeiam a escola da implementação do currículo. O currículo em ação, ele traz isso de forma bastante explícita, né? E fechamos com o texto do Fortin, que traz esses conceitos de forma mais aprofundada, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima aula.